vida fosse fácil como a gente quer. Olá, hoje eu quero trazer para você 5 passos para reconstruir a tua vida. Para os próximos anos, para esse ano 2021, depois de um ano de tanta incerteza que foi 2020, né? Que você possa aprender, à luz da Bíblia hoje, com a história de Neemias, a como reconstruir a tua vida, tá bom? Então vamos lá. Olha, Neemias se encontra lá no Antigo Testamento e é o nome de um livro da Bíblia, tá? Neemias, e conta a própria história dele, a história da reconstrução de Jerusalém. Meu nome é Jussara Alves e aí eu quero te contar aqui os passos espirituais e os passos também, não só espirituais, mas estratégias de vida através dessa história tão abençoada, tão bonita, que é pouco falada, mas é muito linda. Olha só, Neemias, ele era copeiro de um rei de Susã, do rei de Susã. Judá foi tomado pelos babilônios. Eles tomaram para si Judá, e os persas tomaram os babilônios, ou seja, teve uma destruição terrível ali em Jerusalém. Os muros foram derrubados, as portas foram queimadas a fogo e a cidade ficou devastada, e com isso as pessoas que ali restaram, os que não foram levados cativos, os que restaram ficaram humilhados, estavam passando necessidades, dificuldades, enfim, foi uma destruição, né? E Neemias, ele era copeiro do rei, ele recebeu a visita do seu irmão Anani. E aí ele perguntou: Anani, como é que tá lá? Como é que tá a nossa cidade? Como é que tá a cidade onde os nossos pais foram enterrados? E a Anani foi contando, tintim por tintim. Tá acontecendo isso. Os muros foram queimados, as portas foram derrubados, as portas foram queimadas a fogo. O nosso povo está sofrendo, tá humilhado, tá devastado, tá tudo, enfim, tá tudo destruído. Neemias, né, como homem, como um ser humano que tem sentimentos, ele chorou, se lamentou, orou a Deus. E aí nós vamos para o primeiro passo. O primeiro passo que Neemias tomou foi reconhecer o seu erro perante Deus. Não o seu erro, que a cidade não foi destruída por causa dele, mas por causa do erro de todo o povo que deixou ali de ser fiel ao Senhor, né? Que deixou de ser fiel, servindo ao Senhor como deveria, né? Estavam ali na iniquidade, no pecado, na corrupção, e aí Deus permitiu que a cidade fosse tomada, né? Por causa da desobediência do povo. E Neemias reconheceu, esse é o primeiro passo. Quando nós estamos passando por um problema, nós não podemos fugir desse problema. Por mais que esse problema tenha acontecido anos atrás, ele sempre vai persistir e bater aqui, ó, na sua consciência. Então, resolva o problema. O problema precisa ser resolvido. O problema precisa ser aceito, não aceito de conformismo, mas você precisa aceitar, assimilar, você não pode fugir, você precisa reconhecer de quem foi o erro. Muitas das vezes as coisas acontecem na nossa vida parece que vai tudo por água abaixo, e a gente faz o quê? A gente começa a culpar terceiros, quartos, quintos, começa a culpar o tempo, tantas coisas, mas nunca a gente reconhece que a gente faz parte dessa culpa, né, desse fracasso que aconteceu. Então, reconhecer é o primeiro passo. Reconhecer que houve um erro, que houve um deslize, é o primeiro passo para a reconstrução. E o segundo passo é voltar ao lugar da derrota, voltar ao lugar do fracasso. Como eu falei logo no início, às vezes a gente quer fugir da realidade, a gente quer fugir do problema, a gente quer esquecer, a gente não quer ver, a gente não quer entender o que foi que aconteceu, a gente até sabe, lá no fundo sabe por quê, mas a gente quer fugir, a gente quer falar, não, eu não vou
voltar atrás, não quero olhar, não quero sofrer, não quero. Se eu voltar, eu vou sofrer por esse problema, então é melhor eu seguir minha vida daqui para diante. Não é bem assim. É preciso sim, muitas das vezes você voltar ao lugar da derrota e procurar entender o que foi que aconteceu. E Neemias fez isso, ele voltou, ele foi para Jerusalém, ele foi ver o que estava acontecendo. Era muito triste para ele ver o seu povo, a sua cidade destruída. É muito triste, mas ele voltou, ele foi. Terceiro passo, tá? Neemias se calou. O rei lá concedeu a ida dele a Jerusalém. Ele levou com ele pessoas para o ajudar. O rei deixou cartas para que ele tivesse passagem pelas províncias até chegar ao local. E ele o tempo todo calado, porque lá no início, lá no primeiro passo, ele havia orado e Deus já havia posto em seu coração a estratégia certa para reconstruir a cidade. Só que ele ficou calado, ele não falou nada para ninguém. Então esse é o terceiro passo. Às vezes a gente quer fazer algo, quer reconstruir algo, a gente quer alcançar um objetivo, uma meta, e a gente acaba falando para pessoas que não entendem, para pessoas que vão zombar, para pessoas que vão, enfim, vão falar palavras ao contrário, vão até mesmo armar para que não aconteça. Então, ele foi muito sábio, ele ficou calado, ele não disse nada para ninguém. Somente o rei e Deus sabia. Então, quando ele chegou lá, aí nós vamos para o quarto passo. Quando ele chegou lá, ele passou 3 dias e sem falar nada para ninguém. Ninguém sabia o que estava se passando na cabeça de Neemias. E aí ele fez, durante esses 3 dias, ele fez todo o levantamento. Olha, é necessário fazer o levantamento, é necessário fazer a análise do que foi que aconteceu, do estrago que aconteceu. É preciso fazer uma análise. Na nossa vida também é assim. Eu vou dar um exemplo de cartão de crédito. De repente, o banco vai e bloqueia, seu nome está negativado por causa de cartão de crédito. Aí você fala assim, não quero nem saber. Não quero nem ver quanto que eu estou devendo, o que foi que eu comprei que chegou nessa situação, nessa dívida. E aí não adianta fugir, porque a conta tá lá, o cartão tá bloqueado, o seu nome tá negativado. Então, ou você volta e faz o levantamento, faz a análise, ou então essa dívida vai te perseguir pro resto da sua vida, né? E aí ele fez todo o levantamento, foram 3 dias. Ele olhou os muros que foram derrubados, as portas que precisavam ser restauradas, que tinham sido queimadas. Ele fez todo o levantamento. Só depois de ter feito todo o levantamento, do que iria precisar, e aí foi que ele fez o que? Ele reuniu o povo para poder falar a sua estratégia. E o quinto passo, ele botou o seu plano em prática. Ele chamou o povo e falou, nós vamos fazer assim, 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 e o nosso povo não será mais humilhado. E o povo esteve com ele, foram até o fim, teve muito obstáculo, mas Neemias sempre ali firme no propósito, ele não desistiu. Teve obstáculo, teve pessoas que zombaram, foram ameaçados de fazerem confusão na construção, durante a construção, foram ameaçados de todas as formas. Ele foi até mesmo seduzido, vamos dizer assim, para parar com a obra, ou para, enfim, foi seduzido para ir para uma emboscada, mas ele foi fiel, ele disse não. Então, olha só, na nossa vida é assim, nós precisamos ter estratégias para alcançar os nossos objetivos e principalmente aquilo que Deus coloca em nosso coração. Um outro ponto que eu quero deixar aqui é, ninguém faz nada sozinho. Neemias não fez sozinho, ele chamou o povo, ele reuniu o povo e o povo abraçou a causa por um propósito. Então, ninguém faz nada sozinho. Ele foi fiel, é outro ponto que eu quero chamar a atenção, ele foi fiel até o fim.
Teve pessoas que zombaram deles lá no início da construção. Teve pessoas que falaram que não iria dar certo, disseram, meu Deus, por que vocês estão fazendo isso? Esse muro vai cair. Falaram coisas absurdas, ameaçaram, e ele foi fiel até o fim. Seja fiel que teus planos, os teus projetos irão dar certo. E você vai conseguir reconstruir a tua vida a partir de hoje. Se porventura você teve percas, derrotas, fracassos, você vai sim, a partir de hoje, reconstruir a sua vida através da história de Neemias, através desses 5 passos. Chore o que tem que chorar. Chore tudo que você tem para chorar. Mas reconheça por que o fracasso aconteceu. Depois, e ore a Deus, tá? Depois volte ao lugar, fique calado, faça o levantamento e execute o plano, tá bom? Deus abençoe a todos, até a próxima. Como girassol.